Estamos agora entrando aqui nessa live, no Andrew Jumper Live, no qual nós vamos debater diferentes temas durante os próximos dias e semanas, nos quais a gente vai tratar das questões a respeito do culto, da adoração, do pastoreio nos tempos de Covid. Hoje nós temos alguns convidados conosco, o Dr. Augusto Nicodemos, que é o dono do canal que nos hospeda aqui nesse momento, pastor na Primeira Igreja Presbiteriana de Recife. Seja bem-vindo, Dr. Augustus. Obrigado, Mauro. Temos aqui o Dr. Heber Campos Júnior, pastor na Igreja Parque das Nações, aqui na Grande São Paulo. Professor João Paulo Tomás de Aquino, também nosso professor e pastor na Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, em Jandira, e o pastor Felipe Fontes, que é um dos pastores na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, aqui em São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui conosco para debatermos esse tema que está digamos assim, comovendo, né? Está pegando nas discussões, aquecendo corações aí, porque é algo que nos pegou absolutamente de surpresa, não é verdade? Esse Covid, essa doença, esse vírus que está aí se manifestando e se alastrando ao redor do mundo. E nós temos aqui, então, programado, né, para as próximas segundas-feiras uma série de vídeos que vão tratar desse assunto, né? Hoje estamos tratando de culto em tempos de pandemia, vamos tratar na próxima segunda de pastoreio em tempos de pandemia e depois vamos tratar de ações e reações do povo de Deus em tempos de calamidade, vendo um pouquinho de história, ou seja, a gente quer trabalhar todos esses temas aí diferentes nesses dias em que estamos quarentenados. A partir do próximo programa, nós vamos transmitir no canal do CPAJ, que está aí na sua tela, youtube.com, no CPAJ Mídia, tá bom? Então, queremos vê-los em breve nas próximas transmissões aí também. Dando, então, prosseguimento, nós vamos caminhar já para as nossas perguntas e para a participação dos nossos convidados dessa noite no Andrew Jumper Live. Quero dizer já que vocês não vão encontrar aqui absoluto consenso, nós temos opiniões sobre diferentes temas e elas serão aí, então, tratadas com muita liberdade e abertura diante de todos vocês que nos assistem aqui nessa hora, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu quero saber dos nossos convidados como é que você tem trabalhado aí o pastoreio nesse período de distanciamento social. O que você tem feito para pastorear a sua comunidade, os irmãos na igreja? Eu gostaria de ouvi-los rapidamente sobre esse tema. Pastor, qualquer um dos convidados. Então, reverendo Mauro, aqui na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, o método mais eficaz de pastoreio que nós encontramos foi dividir ou utilizar os grupos de WhatsApp que já havia na igreja, e praticamente toda a sociedade interna, os grupos e ministérios tinham já grupo de WhatsApp, e a partir dali construir grupos, primeiro usando o Zoom, né? Depois teve aquele rolo todo com o Zoom, a gente passou para o Webex, outro aplicativo de reunião, onde os 5 pastores da igreja se dividiram e nós assumimos, cada um de nós, 5, 6, 7 grupos, com os quais nós fazemos devocionais toda semana, pelo menos 2 devocionais com cada grupo, com oportunidade para perguntas, respostas, até para cantar, que é possível transmitir música e cantarmos, ainda que separados, e fazer pedidos de oração, orar juntos, e tem sido uma grande bênção. E no domingo nós transmitimos a pregação às 9 da manhã e às 6 da noite. Um dos pastores está lá no templo, vazio, só com a equipe técnica, transmitindo a pregação, que a gente incentiva para o pessoal usar para fazer um culto doméstico em casa. Muito bom. Tenho certeza que todo mundo está se desdobrando aí para fazer isso. Os outros colegas, como é que tem sido isso?
Então, Reverendo Mauro, o que a gente tem feito tem semelhanças aí com o que o Dr. Augusto já falou. Lá na Igreja do Parque das Nações, em Santo André, a gente tem feito reuniões de oração em que a gente, durante a semana, estudos bíblicos, escola dominical, todos usando o aplicativo do Zoom, como a gente está usando aqui, e a gente tem estimulado uma espécie de roteiro de culto doméstico para que as famílias façam ou individualmente ou em casa com família, né? É um culto no qual existe uma ordem a seguir, textos para ler, músicas para cantar, e também uma mensagem gravada que está sendo colocada para eles cultuarem na mesma ideia, no mesmo tema. Então a gente tem lidado dessa maneira, de forma bem geral. Bacana. Parabéns por ter gastado menos de 2 minutos. Pastor Felipe. Bem, doutor Mauro, lá na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, nós temos regularmente 2 cultos dominicais e a escola dominical. Então, em geral, essa é a nossa programação fora dos tempos de pandemia. E desses dias nós temos tentado manter, de alguma forma, atividades nesses horários regulares que a gente tem, atividades no domingo. Então, às 9 da manhã, nós temos a transmissão de um culto que acontece na igreja com uma pequena quantidade de pessoas presentes. A gente decidiu fazer na igreja por causa do impacto estético que isso teria, de alguma forma, a lembrança das pessoas do lugar onde comumente elas se reúnem. Então, nós temos um pequeno grupo, apenas os necessários para que haja um culto e aconteça uma transmissão. Depois a gente tem escola dominical com as classes funcionando todas através de aplicativo Zoom, à distância, e à noite, às 18h30, quando seria o culto vespertino, nós temos a transmissão de uma devocional acompanhada de um momento de intercessão pela igreja e pelo nosso mundo nesses dias. Então, basicamente, aos domingos foi o que nós resolvemos fazer lá em Santo Amaro nos últimos dias. Muito bom. Pastor João Paulo. Lá na Igreja Presbiteriana José Manuel da Conceição, em Jandira, nós estamos fazendo o que a gente está chamando de culto online. Eu vou até a igreja junto com uma equipe, a equipe de cânticos, toca, e nós transmitimos ao vivo tudo o que está acontecendo ali e incentivamos todos os irmãos a ficar em casa, mas a acompanhar o culto e não somente assistir o culto, mas a, de fato, participar do culto, ou seja, cantar quando todos estiverem cantando, prestar atenção nas orações, lembramos sempre as pessoas de não comer durante o culto, ou seja, para não dar essa ideia realmente de que eles estão assistindo algum teatro, alguma coisa, mas que eles estão participando do culto. Então, a gente faz um trabalho forte de conscientização nesse sentido, e aí, então, transmitimos os nossos cultos e acreditamos que estamos realmente juntos, embora fisicamente separados, mas estamos juntos como igreja, adorando o nosso Deus. E fazemos também essas outras coisas, não é? O WhatsApp tem sido fundamental, o telefone tem sido fundamental para a gente ligar, especialmente para os membros mais idosos da nossa igreja. Aí estamos incentivando os membros da igreja a ligarem-se uns para os outros, a falarem-se bastante, grupo de WhatsApp, todas essas outras coisas que foram citadas também têm sido feitas na medida do possível. Muito bom. Na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, nós temos feito o que outros têm feito. Mandamos uma liturgia, recomendamos o culto doméstico ou individual, e no horário dos cultos nós transmitimos no horário que seria a mensagem, nós transmitimos uma meditação. Voltamos esse domingo à série de exposição no livro de Êxodo, que nós estamos caminhando com ela. E durante a semana, nós todos os dias temos um horário à noite para que os membros com diferentes possibilidades possam entrar. A gente faz uma meditação, reunião de oração, e esse tipo de coisa. Muito bom. Nós temos aqui várias perguntas, dezenas de perguntas vieram online, nós selecionamos aquelas que achamos que poderíamos responder. E essa primeira é: a pandemia pode ser vista como uma disciplina de Deus para a igreja, visto que a mesma está nos privando dos cultos? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Desde o começo, eu entendi que era uma espécie
sim, de disciplina de Deus sobre o mundo. E quando Deus disciplina o mundo, obviamente a igreja não é do mundo, mas está no mundo, ela também sofre as consequências dessa pandemia. E aí nós podemos, de certa forma, particularizar, né? Tentar entender que o que está acontecendo, de certa forma, deve nos ensinar alguma coisa, porque esse é o propósito sempre de qualquer disciplina. E aí vem as muitas perguntas, né, que passam aqui no nosso coração. O que o Senhor quer nos ensinar? O que é que nós estamos aprendendo nesse período e nesse tempo? E eu fiz uma relação numa série de pregações nos 3 primeiros domingos para entender que no profeta Ageu, no livro do profeta Ageu, que foi a volta do cativeiro. Lembrando por que o povo no Antigo Testamento foi para o cativeiro e agora como eles voltaram e o que aconteceu na sua volta. Então, basicamente, eu entendo que sim. Quem mais aí concorda ou discorda dessa visão, por favor? Eu concordo completamente, doutor Mauro. Eu creio que uma das coisas que Deus faz durante um período de flagelo, calamidade como esse, é, de fato, colocar sua mão sobre a sua igreja, com o objetivo de purificá-la, quebrantá-la, desapegar o coração dela das coisas desse mundo, valorizar as coisas espirituais, a pegar-se mais a Deus e as suas promessas e a valorizar os meios pelos quais Deus se faz presente, que a gente chama dos meios de graça, que são o seu culto, no qual nós temos a celebração da ceia, o batismo, leitura da palavra, pregação. Então, eu creio que essa é uma das formas de Deus nos disciplinar e nos fazer valorizar essas coisas. E eu não tenho dúvida, eu tenho essa mesma perspectiva quando olho para o que está acontecendo, essa mesma perspectiva que você mencionou aí. Muito bom. Mas alguém quer falar sobre esse tema? Podemos passar para perguntas mais adiante. Eu creio que nós teremos uma live a respeito disso, né? Bem mais focada nesse assunto, mas basicamente eu concordo com tudo que foi dito. Eu também acho que nós estamos vivendo um período no qual a mão de Deus está pesando sobre todo o mundo, o que não é tão comum de acontecer, né? Normalmente a mão de Deus pesa de maneira mais localizada, né? Mas dessa vez a mão de Deus parece que está pesando sobre todo o mundo e evidentemente sobre a igreja também. Então, sim, nós não podemos esquecer que existe um aspecto disciplinar em tudo isso. E, doutor Mauro, eu diria que essa disciplina, ela não é só uma disciplina corretiva, né? Existe um aspecto aqui positivo e instrutivo da disciplina. Frequentemente, quando pessoas me perguntam assim, pastor, isso está acontecendo com a minha família, o senhor acha que Deus está me disciplinando? Eu sempre digo, sempre. Deus sempre está te disciplinando. A gente não sabe exatamente se é por causa de algum pecado que você cometeu. Não é que Deus esteja corrigindo você, mas Ele sempre está ensinando coisas a você. Então, antes do que começar, quando as pessoas olham essa pergunta que está sendo postada aí na nossa live e pensam assim, puxa vida, né? Esses irmãos estão dizendo que Deus está disciplinando, então o que o mundo está fazendo de tão errado assim, para Deus estar pesando a mão agora que antes não estava fazendo? Né? Essa que é a relação que às vezes eles fazem. Existe mais pecado agora, e eu acho que antes do que só relacionar com pecados diretos, é que Deus sempre enxergou o pecado, Deus sempre expressou o juízo sobre ímpios, e a sua disciplina sempre acontece. E na vida do seu povo sempre tem um proveito. A Escritura fala que a disciplina ela é proveitosa. Então o que eu acho que nós temos que, o que eu creio que nós temos que fazer à luz da Escritura? É tirar proveito desse tempo. E como o reverendo Augusto já falou, o reverendo João Paulo já falou, o senhor reverendo Mauro já falou, nós temos muito a aprender. Acho que em vários aspectos nós podemos aprender. Então Deus está nos disciplinando nesse tempo, nos ensinando, nos instruindo. Muito bom. Ok, vamos então caminhar agora para as perguntas que foram chegando online. Essa foi também chegando para nós online, mas várias outras e nós fomos selecionando aqui. Porque essa é uma questão que gerou um debate no meio da igreja. Por que a gente vê aí nas mídias sociais, nos grupos de pastores, por que as pessoas estão debatendo, discutindo e se perguntando a esse respeito? Professor Felipe.
Bem, eu acho, doutor Mauro, que há duas razões pelas quais a gente pode dizer que isso gerou um debate. Primeiro, porque a pandemia levanta questões difíceis de serem respondidas, né? Essas questões relativas ao culto, à ministração dos sacramentos, elas são difíceis, eu diria, por duas razões. Primeiro, porque elas são questões práticas. E, ao contrário do que algumas pessoas costumam pensar, teologia prática é, num certo sentido, o campo mais complexo da teologia, porque ela é o lugar onde tudo desemboca. Então, uma resposta profunda a questões práticas exige contribuições de diferentes áreas da teologia, da exegese, da teologia sistemática, da teologia filosófica e assim sucessivamente. Aliás, culto, liturgia, essas coisas, elas não se tornaram polêmicas agora, depois da pandemia. Elas já eram polêmicas antes, porque questões práticas são questões polêmicas. E depois elas são questões novas, não apenas no sentido de que nenhum de nós que estamos aqui lidando com elas hoje as tenhamos enfrentado antes, mas porque a igreja, de certa forma, nunca experimentou isso na história. Veja, é verdade que houve outros momentos em que a igreja teve que lidar com enfermidades generalizadas assim e até a impossibilidade de cultuar presencialmente. Mas, nesse tempo, não havia tido ainda uma revolução tecnológica que redefiniu as nossas noções de tempo e de espaço. Então, nenhum de nós sabe lidar, de fato, com essas questões que são novas. E, além disso, eu diria, a igreja é diversa. Nós temos uma variedade de tradições teológicas e isso naturalmente interfere na maneira como nós compreendemos essas coisas. Então, eu acho que o debate em torno dessas questões é um debate natural, saudável, e não tem resposta fácil para essas questões que estão sendo discutidas hoje em dia, não. Muito bem. E eu esperava que o filósofo fosse falar menos do que 2 minutos, né? Impossível. Muito bem, queridos. Quem mais gostaria de comentar aí nesse tema? Eu diria que gerou debate porque um dos motivos é porque as pessoas gostam de debate, não é? As pessoas gostam de debater, gostam de se dividir a respeito de assuntos, não é? Então, esse é um dos motivos. Mas o motivo mais sério é porque está mexendo com as questões mais basilares da igreja, não é? Culto e sacramentos. Então, como o professor Felipe disse, tem que gerar debate mesmo e tem que ser um debate solene, num certo sentido. A gente tem que fazer com seriedade da palavra de Deus, com muito respeito, com opiniões diversas, porque nós estamos tratando de coisas que são fundamentais para a existência da igreja, coisas que definem quem nós somos como povo de Deus. Muito bom. Aí na descrição do nosso vídeo, você vai ver um link, e eu queria alertá-lo, se você clicar nesse link, você vai poder se inscrever no canal do YouTube do Andrew Jumper para acompanhar essas lives aí nas próximas semanas, tá bom? Então, bem na descrição aí do vídeo tem um link que você pode clicar e clicando nele você vai se inscrever aí na live do Andrew Jumper, tá bom? Muito bem, gente, vamos caminhar aqui um pouquinho mais. Para responder essas questões, nós precisamos entender a natureza do culto e dos sacramentos. Alguém pode rapidamente descrever para a gente o que é culto? Qual é a essência do culto público? Só tem 2 minutos para isso? Vai. Eu creio que a natureza mais fundamental do culto é a convocação solene feita ao povo de Deus para, no determinado local e hora marcados, juntos, se reunirem para servir a Deus através de exercícios espirituais, ou daquilo que a gente chama elementos de culto, tais como orações, cânticos, louvores, súplicas, petições, e ouvir a voz de Deus através da leitura da Escritura, através da pregação, e consolidar isso, confirmar isso, através da celebração dos sacramentos ou das ordenanças, né? Temos que lembrar que a nossa audiência
ela não é só de presbiterianos, temos muitos irmãos de outras tradições que não chamam de sacramento, mas de ordenança. Então, o culto é exatamente isso, essa convocação solene feita para o povo de Deus se reunir no mesmo lugar para juntos prestarem a Deus aqueles atos de louvor e adoração dos quais o nosso Deus é digno. Pelo menos esse é o conceito fundamental que nós encontramos, quer no Antigo Testamento, nas suas assembleias solenes, nos seus momentos no templo, ou em outras ocasiões, ou também no Novo Testamento, quando o povo de Deus se reunia, ou nas casas, espaços abertos, onde eles podiam, mas combinados para juntos buscarem a presença de Deus. Ok. Foi 1 minuto e 20 segundos, doutor Augusto. Quem é o próximo a falar um pouquinho, que queira complementar algum Doutor Mauro, aspecto? eu posso falar um pouco? Dentro da linha do que o reverendo Augusto já colocou, só queria, assim, pontuar que muita gente tem falado do virtual, eu acho que sem pensar que o virtual oferece para nós muitos aspectos interessantes e viabiliza muita coisa boa, né? Quando a gente tem, por exemplo, conversas com pessoas, quando a gente tem algum tipo de instrução, mas tem certas coisas que o virtual não consegue carregar. Então, eu ouvi pessoas falando sobre virtual ser tão real quanto outras coisas. A verdade é que virtual não é irreal, mas não substitui experiência física. Acho que por isso que dentro da linha do que o reverendo Augusto já colocou, é muito importante que a gente entenda culto público como sendo a reunião de pessoas. Né? O nosso professor João Paulo escreveu um artigo muito interessante em que ele falou da repetição da palavra reunião. Vou deixar para ele falar sobre isso, né? Mas lá em 1 Coríntios 1, reunião, é ajuntamento de pessoas, a Escritura fala disso. Então, esse ajuntamento, eu creio, ele tem uma esfera importante no qual ele testifica. Por exemplo, a igreja visível, é um termo teológico cunhado no passado, ela testifica a unidade quando ela tem esse ajuntamento. A igreja invisível não consegue fazer isso, não é? Irmãos que são igreja também, mas que já estão com Cristo, não conseguem fazer isso ao mundo. Existe um aspecto de ajuntamento que demonstra a unidade da igreja, que mostra o que é adorar. Então, assim, esses aspectos a gente precisa pensar, e eu diria assim que nós deveríamos ponderar sobre culto como esse ajuntamento físico, que nem ser culto público, que não pode não ser possível em determinadas situações, como em casos extremos que a gente está vivendo agora, mas que ainda assim existe um elemento fundamental aqui que a gente não pode esquecer, que é essa esfera espacial. Sempre que eu ministro a ceia na minha igreja, eu tenho o privilégio como pastor de ir à frente à mesa, né, e abrir as bandejas do vinho, e o aroma do vinho sobe nas narinas. Eu acho aquilo um privilégio imenso, e aquilo me lembra, nesse ajuntamento, que todos nós, juntos naquele lugar, vamos experimentar do mesmo aroma, sendo a ceia ela é uma encenação que envolve todos os sentidos, né? A gente ouve, a gente vê, a gente cheira, a gente experimenta e a gente toca. Então, e esse ato é conjunto, é a igreja fazendo, né? E às vezes eu acho que numa tentativa diferente dessa, a gente acaba perdendo esse aspecto, que também é um aspecto experimental, experiencial, né? É uma experiência singular, né? Mas obrigado aí pelas contribuições de vocês. Vamos caminhar aqui, então, para as coisas que podem trazer, então, agora as consequências disso, né? Uma coisa importante, eu vejo aí nos debates online muita discussão e briga a respeito do tema. Qual deve ser o nosso espírito para avaliar a posição dos outros irmãos nessa questão? Afinal de contas, nós estamos aí no meio da surpresa, do elemento surpresa, e foi bem interessante porque foi no meio do mês, né? E aí passaram-se alguns domingos sem as igrejas poderem se reunir, e aí chegou a semana em que viria o primeiro domingo do mês, onde a maioria das igrejas faz a ceia. Aí o debate esquentou, parece que ninguém tinha pensado nisso. Falava-se em culto online, mas não se falava em ceia online. E aí a coisa esquentou. Qual deve ser o nosso espírito, queridos? Doutor Mauro, eu gostaria de falar a respeito disso, porque eu tive uma experiência muito interessante
eu escrevi um texto a respeito do assunto de ceia online e dizendo que não é possível celebrar a ceia online, né? E alguém que escreveu um texto com a posição oposta entrou em contato comigo, caçou o meu número de telefone, entrou em contato comigo e num tom muito amistoso, muito amoroso, falou que ia publicar um texto de maneira divergente, mas que estava fazendo referência ao meu texto. Então, eu quero usar o exemplo deste irmão como um bom exemplo. Quer dizer, nós discordamos, mas, a partir de então, nós temos mantido contato e temos discordado de maneira fraterna e de maneira amorosa. Eu creio que isso ilustra um pouco do espírito com o qual a gente deve... Mauro, eu acredito que, para responder essa pergunta, nós primeiro teríamos que decidir se essa é uma questão periférica, uma questão secundária ou uma questão que está profundamente relacionada ao cerne da nossa fé. Se nós entendermos que é uma questão secundária, então nosso espírito tem que ser o espírito de brandura, espírito de urbanidade e fraternidade, né? Cada um tem uma posição sobre isso e respeitar e ficar por isso mesmo. Mas se nós entendermos que fazer batismo online ou celebrar a ceia online, isso de alguma maneira fere, talvez não tão gravemente, mas de alguma maneira fere algum princípio central da nossa cristandade, então a atitude continua sendo de urbanidade e de gentileza, mas requer uma reação firme e de confrontação, e de exposição e de refutação, dependendo como eu disse, né? A pergunta que antecede essa, que a gente devia responder primeiro isso é uma questão secundária ou uma questão que é inerente à nossa fé? Não estou dizendo que é uma questão da qual depende a nossa salvação, né? Absolutamente não depende mesmo. Na minha avaliação, eu tenho certeza, na de todo mundo também. Mas o quão sério é esse assunto? E é isso que vai acabar definindo o nosso espírito, né? Que atitude a gente vai ter quando avalia a posição dos outros. Não estou dizendo que vai chegar um momento que a gente vai ficar assim, brabo, né? E soltar baba pelo canto da boca, bilis, né? Não quero dizer isso, mas é uma atitude de ou conciliação ou de enfrentamento, dependendo de como a gente considera. Sim. Agora, é interessante pensarmos, né, que nós não representamos aqui, né, aqui são todos pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não respondemos, né, coletivamente ou colegiadamente aqui pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né, ou por outras denominações, ou até mesmo por instituições, né? E óbvio que nós devemos nos posicionar, isso eu não tenho a menor dúvida. Logo no começo eu comecei a refletir sobre o assunto, né? E tomarmos posições, e como hoje vivemos num mundo cibernético, né? Cheio de comunicação, nossas posições são públicas também, né? E agora, certamente elas precisam ser respeitosas, amorosas, caridosas, não no sentido de dizer eu aceito qualquer coisa que se faça, mas muito respeitosamente, né, a debater a respeito, né? O que mais, colegas, podemos falar sobre isso? Doutor Mauro, eu quero fazer coro aqui ao que disse doutor João Paulo, porque eu tenho acompanhado também aí os debates na internet e tenho visto algumas coisas muito boas. Como ele disse, essa questão é uma questão central na vida da igreja, que é o culto e os sacramentos, e eu tenho visto boas discussões a respeito do assunto, pessoas escrevendo em um tom pacífico, em um tom amoroso e buscando uma solução, uma fundamentação sólida para a sua prática nessa ocasião. Como professor de apologética, eu sempre digo aos meus alunos que um cristão tem que ter pelo menos 5 diferentes atitudes num debate, e eu não tenho tempo aqui para articular todas elas, porque senão o moderador vai dizer que eu passei de novo os 2 minutos, então tem que ser rápido, mas eu costumo dizer aos meus alunos que nós precisamos ser, em primeiro lugar, autênticos, ou seja, nós precisamos levar a sério a nossa posição e debater a partir das convicções que nós temos, levando-as a sério. Então, a autenticidade é uma coisa importante.
A segunda coisa eu acho que nós precisamos ser justos. E ser justo significa levar a sério a posição do outro. Às vezes a gente tem uma tendência, uma facilidade para tomar a posição dos nossos oponentes no pior sentido possível, o que eu acho que não é adequado. Terceiro, acho que a gente precisa ser humilde. E ser humilde significa estar aberto a reconsiderar posições à luz da revelação de Deus. Obviamente que a Escritura é sempre o nosso padrão. Depois a gente precisa ser caridoso, ou seja, a gente precisa usar uma linguagem compreensível, uma linguagem que seja gentil, porque estamos num debate com os nossos irmãos. E por último, eu acho que a gente tem que ser misericordioso, reconhecendo a dificuldade do assunto, a novidade que ele significa para nós e a legitimidade de alguma espécie de diversidade, tendo em vista a dificuldade e a novidade da questão. Então, basicamente, autêntico, justo, humilde, caridoso e misericordioso, acho que são as coisas que deveriam nos marcar nesse debate. Muito bom, muito bem. Vamos, então, caminhar aqui dentro desse espírito, do bom espírito, lembrando que nós temos aí mais de 2.200 pessoas nos assistindo nesse momento, e a gente sabe que a influência, a opinião da gente influencia as pessoas. Alguns aqui nos comentários, né, no YouTube, né, já comentam bravos, outros menos, mas e muitas perguntas que não vamos, várias delas, conseguir responder aqui, mas certamente vamos caminhar aqui tentando dar o melhor posicionamento possível. Vamos lá, próxima pergunta. Há diferencial entre culto público, familiar e individual? Qual a importância do culto individual e familiar? Reverendo Mauro, acho que eu vou começar respondendo dizendo assim, o ser humano, ele foi feito para ser adorador, para cultuar o Criador. Então, a gente sempre tem que cultuar. Às vezes nós somos privados de certas situações de culto, mas não significa que a gente deixe de cultuar. Então, vamos lá. Alguém que está em situação de perseguição e não pode se reunir com outros, ele pode momentaneamente estar privado de um culto público, no sentido que a gente está habituado a falar, mas ele não deixa de cultuar. Ele pode cultuar sozinho, se ele estiver só, ele pode cultuar na família, ou, se for possível, até reunir pessoas numa casa e fazer isso, como a igreja já fez tantas vezes no passado, debaixo de perseguição. Então, eu acho que a diferenciação que a gente tem, por exemplo, em documentos históricos, é para entender que o ajuntamento do povo de Deus pode ser em menor escala, como pode ser em maior escala, mas a gente sempre está adorando ao Senhor. E eu acho que culto individual e culto familiar tem que estar acontecendo, mesmo se alguém estivesse internado, por exemplo, com Covid no hospital. Ele continua adorando o Senhor, embora impossibilitado. Tanto é que os ministros que estão aqui participando dessa live sabem muito bem que a gente, quando vai levar a ceia para uma pessoa enferma que não está conseguindo ir na igreja, em dias normais, o que a gente está fazendo, na verdade, não é levar um pãozinho mágico, ou um vinhozinho mágico. A gente está indo cultuar com ela. E naquele ambiente de culto, a gente vai oferecer também esse elemento do culto, que é a ceia do Senhor. Então, nisso, a gente está mostrando a importância de cultuar, ainda que seja um grupo restrito de pessoas. Portanto, a gente precisa lembrar que nós sempre estamos cultuando, mesmo com alguns empecilhos que nos sobrevieram nos últimos dias, não é? Ok. Mais alguma palavra sobre o tema, gente? O diferencial entre culto público, familiar e individual? Senão a gente vai para frente. Acho apenas que a gente pode relacionar isso com uma pergunta que já foi feita, que tem a ver com a questão da possibilidade de estarmos vivendo um tempo de disciplina do Senhor. Acho que a igreja contemporânea ela é pouco apegada a dois tipos de culto que estão presentes aqui, o culto familiar e o culto individual. Então, é óbvio que o que eu estou fazendo aqui é uma ilação, mas talvez Deus esteja nos privando por algum tempo do culto público para que nós possamos redescobrir o valor dessas outras coisas, que são o culto individual e o culto familiar. Apenas uma ilação, uma possibilidade. Muito bom.
Eu gostaria de falar sobre isso, o seguinte, Diga, professor. que mesmo entre culto público, familiar e individual, existe uma distinção entre o momento formal do culto e o momento daquele culto que abrange o todo da vida, não é? Que é referido ali em Romanos 12:1. Todos esses momentos, um momento congregacional, a igreja inteira está num momento, num acampamento jogando vôlei, ou parte da igreja. Aquilo ali é um culto, mas não é um culto formal de adoração, né? A família acabou de acordar, estão todos se aprontando para ir para a escola e para o trabalho. Aquilo é um culto, mas não é um culto formal de adoração. O indivíduo está no seu trabalho, aquilo é um culto, mas não é um culto formal de adoração. A diferença é que todos esses momentos, eles podem ser feitos de maneira informal, tudo quanto fazemos deve ser para a glória de Deus, mas também existem momentos que tanto o indivíduo, quanto a família, quanto a igreja como um todo, eles vão se reunir formalmente para adorar o Senhor. E essa é uma distinção importante para a gente fazer aqui. O culto formal e o culto da vida, o culto informal, o culto do dia a dia, não é? Agora, a diferença desses ela é bastante evidente, não é? É o indivíduo, a família e a igreja como um todo. Como é que a gente... A nossa discussão aqui é se esse culto da comunidade, esse culto comunitário, ele pode ser feito online. Um dos motivos pelos quais eu acredito que pode é exatamente essa variação que existe no culto formal. O culto formal ele pode ser pelo indivíduo, ele pode ser pela família e ele pode ser por uma comunidade maior. É exatamente porque existem essas variações, e elas são variações bíblicas, acredito eu, que a gente pode ter esse culto comunitário, esse culto da comunidade, esse culto da igreja como um todo, ele poderia acontecer também online, pelos meios de comunicação contemporâneos. Eu acho aqui, doutor Mauro, se eu posso ainda falar sobre isso, e nesse ponto aqui eu estou indo aqui contrário aqui ao João Paulo aí, com toda a permissão. Eu acho que existe um diferencial entre culto público, familiar e individual no que diz respeito aos elementos. O que constitui um culto são os elementos que dele fazem parte, né? Porque o culto, a gente se reúne para fazer alguma coisa. E que algumas dessas coisas que cabem no culto público, elas não cabem no culto familiar e individual. Como, por exemplo, a celebração do batismo, o recolhimento de ofertas, por exemplo, se a gente considerar isso como parte do culto, ou mesmo a celebração da ceia, né? A não ser que se faça naquela situação de exceção que foi mencionada aí, um culto em casa para se levar o batismo e a ceia. Eu acho que a dificuldade toda é que o pessoal pensa que, pelo fato de estarmos todos conectados ao mesmo tempo, fazendo alguma coisa, isso equivale a estarmos juntos. Nós não estamos juntos quando estamos separados, cada um na sua casa, acompanhando pela internet. O que está acontecendo é que nós estamos, ao mesmo tempo, vendo a mesma coisa e fazendo a mesma coisa, mas nós não estamos juntos. Então, existe um elemento de presencialidade, que já foi falado aqui antes, que faz parte dessa assembleia, desse ajuntamento. Existe uma coreografia no culto público, em que nós sentamos juntos, nós nos abraçamos, sentimos o cheiro um do outro, cantamos juntos, comemos do mesmo pão, bebemos do mesmo cálice e participamos juntos de todos esses elementos. Por mais útil que a internet nos seja nesses momentos, eu não consigo ver de que forma nós podemos substituir virtualmente aquilo que constitui e faz parte do culto do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Como disse, discordando com toda urbanidade, generosidade e caridade. Muito bem, só esclareça aí, doutor Augusto. O senhor disse que tinha uma coreografia, né, no culto público. Sim. Tem muita gente que vai entender. A coreografia é a seguinte: irmãos, fiquemos em pé. Irmãos, vamos nos ajoelhar. Irmãos, vamos nos assentar. Ok. Irmão, vire para o lado aí e diga assim: sola escritura. Então, existe uma coreografia do culto, não é? Existe uma coreografia. Certamente. Assim como anteriormente eu disse, né, que a ceia ela é uma encenação, né? Ela é um teatro público que nós
fazemos dentro do grande teatro do culto, né? O culto é todo ele exatamente isso, como percebemos aí. Então, alguém colocou aqui no bate-papo do YouTube, né, que as nossas posições aqui, isso não é um debate, que precisava ter alguém com a posição contrária. Lá no comecinho eu explicitei que nós pensamos muitas coisas aqui semelhantes, mas que nós não concordamos em todas as coisas. Aqui agora, obviamente, ficou clara, né, a diferença da posição do reverendo João Paulo e do reverendo Augusto, tá bom? Muito bem, vamos lá. Próxima questão aqui. É possível, então, cultuar online? Nossas lives e transmissões devem ser chamadas de culto ou devocional? Ou seja, existem, e aí uma pergunta secundária, existem situações extraordinárias de culto na Escritura? Acho que eu posso falar sobre a primeira questão. Bem, eu acredito que um dos desafios da igreja nesses tempos é permanecer ativa. Então, todos nós acho que concordamos nisso. A igreja precisa continuar sendo o ambiente de comunhão, de nutrição espiritual que ela foi criada para ser. E nesse sentido, eu acredito que é indiscutível que a igreja deve se valer, Mauro, nesse tempo, de recursos tecnológicos para se reunir. Então, eu não vejo nenhum problema que uma igreja se valha dos recursos teológicos para se encontrar, para nutrir a sua fé, para ouvir as músicas que costumam cantar juntos, para ser instruída pela palavra de Deus. A minha questão é, nós deveríamos tratar esse encontro ou essa reunião virtual como o culto público? E aí eu confesso que eu tenho dificuldade de tratar esta reunião online virtual como culto público, e eu tenho basicamente 3 razões para isso. Primeiro, eu acho que nós precisamos manter em perspectiva a distinção entre o real e o virtual. Nossa sociedade tem perdido isso de vista e eu acho que isso precisa ser mantido em perspectiva. Depois, eu acho que a gente precisa manter em perspectiva a singularidade do culto público. Ou seja, esta reunião que é o culto público, o encontro do divino com o humano, do eterno com o temporal, é uma coisa sem precedentes na nossa experiência. E eu acredito que nós precisamos, além disso, manter em perspectiva a singularidade deste momento. E aí, nesse sentido, eu penso que, se de fato Deus está nos disciplinando, nos privando da oportunidade do culto público, emular a experiência do culto público virtualmente não seria a melhor coisa a fazer nessa ocasião. Eu acho que a distinção terminológica aqui é importante e é uma das maneiras através das quais nós fazemos essas coisas todas. Eu, particularmente, também tenho dificuldade com a ideia de culto online. Mauro, eu posso falar a respeito daquela pergunta ali sobre situações extraordinárias de culto? Claro. Mas eu vou falar mais... Eu creio que nós chegamos aqui no foco do nosso debate e essas questões podem, obviamente, passar mais de 2 minutos, com certeza. Sim. E essa pergunta aí, eu vou responder à luz da minha especialidade, que é Novo Testamento, e nesse ponto o João Paulo também pode me ajudar nisso aí, que é a área dele também. Se existe situação extraordinária de culto na Escritura. Eu creio que a igreja cristã, ela nasceu já debaixo de situações extraordinárias, né? Porque ela nasceu como uma igreja perseguida em Jerusalém, logo cedo, teve aquelas primeiras reuniões por conta de Pentecostes, não demorou muito para o Sinédrio mandar parar. O Sinédrio mandar parar de pregar, de se reunir, e a igreja continuou se reunindo do mesmo jeito, dizendo que importa obedecer a Deus do que os homens. Então, desde o início, a cristandade aprendeu a viver situações extraordinárias com relação ao culto. Apesar de tudo, apesar das perseguições, apesar da ameaça de morte, do assédio da polícia, arrestamento dos bens, enfim, toda aquela perseguição movida aí pelos 10 imperadores, de Nero até o que Constantino, que
promoveram pelo menos 10 grandes perseguições, as igrejas continuaram a achar formas de se encontrar. Nos subterrâneos, catacumbas de Roma, em locais fechados, locais abertos, secretos. Então, sempre foi assim. Só depois de Constantino é que a igreja teve legalidade para construir seus espaços e tudo mais. Mas, tirado isso aí, até hoje, nos dias de hoje, nós temos as igrejas em países comunistas. A igreja na China, por exemplo, estava recentemente falando com um amigo meu, que é missionário, ele estava dando aula pela internet a 60 pastores chineses, né, da igreja perseguida. Como é que eles estão se reunindo lá? Né? O que é que eles estão fazendo lá? Também em regimes comunistas, como Coreia do Norte e outros regimes também. Então, a gente sempre viveu em situação extraordinária. E em todas elas, a regra é sempre a mesma. O anseio e o desejo de nos reunir, de estar com os irmãos, de abraçar um ao outro, partir do mesmo pão, beber do mesmo cálice, sempre foi essa atitude dos cristãos em todas as épocas, em todas as épocas. E eu creio que, apesar de todo o avanço tecnológico, isso não vai mudar, nada vai substituir. Eu tenho mais alguma coisa a dizer sobre isso, mas meu tempo acabou. Mais alguma palavra, querido, sobre esse tema? Eu vejo aqui, né, nós temos posições diferentes aqui sobre isso, né, sobre o cultuar online ou pregar a palavra online, né? Professor João Paulo. Amanhã eu devo lançar lá no blog do Andrew Jumper um texto a respeito desse assunto, que eu estou defendendo a possibilidade desse culto com três argumentos. O primeiro diz respeito a essa variedade de cultos que a gente encontra na própria Bíblia, né? O culto individual, o culto familiar e o culto congregacional, bem como o culto formal e o culto informal, né? Então, existem variedades de culto na Bíblia, né? Diferente da Santa Ceia. O segundo argumento diz respeito a João 4, quando, na conversa com a mulher samaritana, Jesus fala a respeito da adoração em espírito e em verdade. Eu acredito que ali, quando Jesus está falando da adoração em espírito, ele está demonstrando que a adoração não está ligada a um local físico. É claro que ali a questão diz mais respeito ao local e não à presença da pessoa, né? A presença física da pessoa. Mas o fato é que Jesus está ensinando um princípio da não fisicalidade do culto. Jesus está ensinando um princípio que a questão física, quanto a local, eu reconheço que o texto está falando sobre isso primariamente, mas a questão física do local não é importante, é o que Jesus está dizendo ali. Não importava se fosse em Jerusalém, se fosse no templo, se fosse a adoração tinha que ser em espírito, ou seja, não ligada ao local. E eu acredito que a outra referente tem a ver com o Espírito Santo, porque João, acredito eu, tem duas referentes ali para essa expressão. Já a questão da verdade, ali no texto, eu acredito que tinha a ver com a verdade de vida, a verdade prática da vida daquela mulher, tanto que logo antes no texto ele diz, né, agora você falou com verdade, essa questão aí que você não tem marido, você falou com verdade porque você já teve 5 e o atual nem é marido, né? Então, quer dizer, quando Jesus fala que a adoração tinha que ser em verdade, eu acredito que tem a ver com essa questão, a verdade de vida, não é? Ela precisava estar andando na verdade, ser uma pessoa verdadeira para ela poder ser digna de adorar a Deus, né? Na verdade, ela estava se escondendo, ela esconde o seu pecado, ela está escondendo numa discussão teológica, né? Como muitos às vezes fazem isso, né? Escondem seus pecados em questões teológicas. A outra referente da verdade tem a ver com o próprio Senhor Jesus Cristo e com a palavra, né? A palavra encarnada e a palavra escrita. Mas o terceiro argumento que eu estou usando, além da diversidade de cultos que a gente tem na Bíblia, além de João 4, que fala da adoração em espírito e em verdade, diz respeito a uma coisa que foi descoberta em 1967, um cara chamado Robert Funk, ele falou sobre uma característica das cartas paulinas que se chama parousia apostólica. Algumas vezes, Paulo, impossibilitado de ir a uma igreja, ele então escreve uma seção da sua carta de tal forma que ele se faz presente estando ausente. Ele se faz presente por meio da carta, ele se faz presente, às vezes, dizendo que ele vai visitar aquela igreja, e ele se faz presente, às vezes, enviando um emissário, enviando um representante. Então, note, eu creio que essa talvez seja a coisa mais semelhante que nós temos.
Paulo estava impossibilitado de ir a uma igreja, seja por estar preso, seja por uma questão ministerial. O que ele faz, então? Ele vai àquela igreja de maneira, entre aspas, virtual. Ele vai àquela igreja por meio de cartas. E o que eles faziam com as cartas? Quando uma carta de um apóstolo era recebida numa igreja, o que eles faziam? Eles liam a carta, o que tudo indica no momento do culto. Aquela carta viraria uma espécie de sermão com aquela igreja reunida. É claro que a gente não tem todas as evidências a respeito disso, mas a gente tem, de fato, evidência nas próprias cartas, Paulo recomendando que a carta fosse lida com toda a igreja reunida. Então, eu acredito que o próprio advento das cartas, e em especial essa característica das cartas, essa característica antiga, chamada a parousia apostólica, não é? Eu acredito que isso é um argumento favorável a nós criarmos essa possibilidade de estarmos presentes, mesmo estando ausentes. Mauro, a respeito disso aí, deixe-me só dar uma colaboração aí. De longa data, a gente sabe que as cartas apostólicas elas eram substitutos da presença apostólica, que se fazia necessário por uma razão muito simples. Os apóstolos eram poucos. Além dos 12, havia o apóstolo Paulo e uma infinidade de igrejas locais espalhadas pelo Império Romano, que no período apostólico dependiam da orientação apostólica para os rumos que a nova igreja nascente estava precisando tomar. Então, é evidente que a carta apostólica, como substituto da presença do apóstolo, era um artifício que valia enquanto houvesse apóstolo, porque as igrejas precisavam ter orientação sobre como se dirigir. Uma vez que os apóstolos organizaram as igrejas, colocando seus presbíteros e os seus pastores, como todos eles fizeram, então o normal é que os cultos seriam guiados e organizados e celebrados através dos presbíteros e pastores. E assim continuou. Não temos notícia depois do período neotestamentário de que os pastores, eles pastoreavam à distância suas igrejas mandando cartas. Isso era um artifício do período apostólico, devido ao número reduzido de apóstolos e à grande demanda e à necessidade de orientação autoritativa para que as igrejas pudessem seguir no seu caminho e enfrentar as heresias que se levantavam. Eu creio que essa é a razão. Me perdoe, professor, aí, estou muito longe de ver nisso aí uma base para culto online ou... Não creio que se aplica, não, reverendo. Mas vou ler seu blog amanhã, viu? Vou ler no blog e vou meditar profundamente. Reverendo Mauro, deixa eu falar só uma palavrinha rápida, já que essa pergunta é tão importante, não é? E todos os colegas acho que já contribuíram. Eu só queria dizer que eu acho que existe uma distinção que talvez não esteja claro para aqueles que estão nos ouvindo, entre a gente ter um pequeno grupo cultuando e isso ser transmitido e ter uma transmissão em que não há ninguém cultuando num ajuntamento de pessoas. Pode parecer uma coisa sem propósito, mas eu acho que é necessário a gente distinguir, porque é possível, e eu tenho defendido isso e instruído a igreja que eu pastoreio, que quando um culto é transmitido e alguém está impossibilitado e está vendo aquele culto, está cantando junto, está ouvindo a pregação da palavra, tal, ele está cultuando, não com o povo de Deus, não é a mesma coisa que estar lá. Ele está cultuando à distância, ele está cultuando individualmente e está adorando ao Senhor, embora esteja ouvindo a palavra, né? Por quê? Porque eu creio que essas ferramentas que a gente tem usado hoje em dia, que são ótimas para ajudar a nos conectar, elas ajudam muito em instrução, mas elas não conseguem, por exemplo, fazer o mesmo efeito que é cantarmos juntos, que é orarmos a uma só voz. Eu acho que existe um aspecto de presencial que é necessário a gente cultivar. E tentando pensar em exemplos agora veterotestamentários, já que os nossos dois colegas especialistas em Novo Testamento citaram bons exemplos do NT, não é? Eu acho que o exílio babilônico é uma ilustração interessante de gente que estava distante da realidade de culto em Jerusalém e soube distinguir o que era possível no tempo em que eles desenvolveram
a formas diferentes de fazer culto, mas não poderiam, por exemplo, oferecer sacrifícios ao Senhor. Havia uma saudade de estar no lugar e na cidade que era a presença de Deus com o seu povo. Embora isso seja, sim, a dispensação do Antigo Testamento, nós sabemos que existem mudanças, né, no período do NT, mas o princípio de nutrir uma saudade de nos encontrarmos para que estejamos juntos com o Senhor Deus, eu acho que isso que a gente não pode esquecer. Do contrário, nós vamos dar a impressão de que nós substituímos de igual para igual. Eu acho que todos nós concordamos aqui que não pode ser de igual para igual. Existe uma diferença nítida entre o que nós vivíamos antes e o que a gente está vivenciando agora. É por isso que alguns de nós têm tentado distinguir o culto daquilo que a gente faz, né, presencialmente e de uma transmissão. Então, uma transmissão, ela pode servir como ferramenta para estimular um culto familiar, um culto individual, mas seria, ao meu ver, complicado nós igualarmos, porque a gente reconhece que existem diferenças. O povo do Antigo Testamento reconhecia que existiam diferenças. Então, só queria fazer essa distinção, porque eu acho que pessoas pensam em culto online de maneiras diferentes, assim como ceia online. Ceia online, o que seria isso? Então, quando a gente discutir esse assunto, acho que seria legal a gente definir, tá? Ok, é difícil ser o moderador aqui por duas coisas, né? Uma coisa é observar o tempo que está se esgotando, mas a gente vai ter que caminhar mais um pouco. A outra é poder falar pouco, né? E não dominar, porque eu posso trancar o microfone de todo mundo. Mas eu também acredito, eu não gosto da terminologia que fala em culto online. A transmissão online de um culto é uma coisa. E aí, a minha igreja faz isso há bastante tempo. Eu acredito que nós atingimos bastante gente posteriormente, não só na hora, mas posteriormente com essas transmissões. Mas eu não dou a entender às pessoas que estão lá do outro lado do vídeo que elas estão reunidas cultuando. Na verdade, essas pessoas estão assistindo um culto online. Uma vez eu descobri que tinha algumas pessoas que estavam, na hora da ceia, fazendo a ceia em casa, nas nossas transmissões. E, a partir dali, eu resolvi que a gente não transmitiria mais esse momento do culto, que é a ceia, porque eu queria evitar que essas pessoas caíssem no erro, tá bom? Então, essa é a minha opinião, a minha ideia sobre o tema também. Vamos para uma próxima. Sim. Deixe-me dar uma última palavra a respeito dessa questão, porque frequentemente, quando nós nos posicionamos contrariamente ao uso dessa expressão ou dessa definição, algumas pessoas levantam questionamentos do tipo: mas então significa que Deus não aceita o nosso serviço, ou que Deus não pode nos abençoar através da tecnologia? E não parece que seja esse o ponto daqueles que são contrários ao uso da terminologia. Não há nenhuma dúvida de que o nosso serviço de ouvir a palavra de Deus, de nos esforçar pela comunhão com os nossos irmãos, por meio dessas ferramentas, nesse momento específico, são aceitáveis diante de Deus. Não há nenhuma dúvida de que Deus pode ser misericordioso, gracioso para conosco e nos dar algo que Ele costuma nos dar na comunhão com os nossos irmãos, no contexto da igreja. Ele pode extraordinariamente estender isso para nós numa ocasião excepcional através dessas ferramentas, mas há uma preocupação, inclusive, com os efeitos de não fazer esta distinção de maneira clara depois que as coisas voltarem ao normal. Então, eu acho que é importante estabelecer essa distinção e levantar essa questão. Ok. Então, agora já está aqui a próxima questão. Culto familiar é bíblico? Se o culto familiar for aceito, por que o culto online, que aí já é debatível, já está entre aspas, né, com as famílias reunidas ao redor da TV, não poderia ser uma opção? Pergunta subsidiária. As escrituras proíbem que uma família, núcleo familiar, realize a ceia em casa? Quem vai encarar? Vamos lá. Silêncio sepulcral. Vamos lá, né? Então, sim, culto familiar é bíblico,
está correto. O pai, o dono da casa, ou a mãe, né, os líderes, né, eles podem reunir-se juntamente com seus filhos ou com demais pessoas que estão na casa, juntos cantarem, lerem a Bíblia, orarem e prestarem a Deus o culto como família. Nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Para isso, eles podem se valer da transmissão que o pastor está fazendo naquele momento de uma mensagem, de uma pregação. Então, ali não é culto online, é um culto doméstico que está usando uma transmissão que está sendo feita pelo pastor da igreja ou por outra pessoa e que vai ser ouvida. O pessoal que está em casa vai escutar aquela pregação e aí depois juntos vão orar ali, não é, entre si, e juntos vão cantar e tudo mais. O online aí que entra seria somente a pregação, pelo menos é esse o nosso entendimento. E é assim que a gente tem feito na primeira igreja presbiteriana do Recife. Nos domingos, às 9 da manhã e às 8 da noite, os pastores pregam para a câmera, o templo está vazio, e nós estimulamos que os nossos crentes, nas suas casas, estejam reunidos em família, eles cantam lá, eles oram lá, ouvem a palavra de Deus e terminam o culto lá entre eles mesmos. Então, eu acho isso maravilhoso, eu não vejo dificuldade absolutamente nenhuma com isso. Mas não é culto online. É culto familiar. O que vem online é só a pregação que é feita pelo pastor, no meu entendimento. Ok. Quem mais? Eu diria que é totalmente possível, né, que o culto familiar seja feito. É uma das coisas que a gente tem recomendado. Todos nós aqui juntos temos recomendado isso e é algo que tem sido mais falado, graças a Deus, nesse tempo de pandemia, né? Algo que é importante falar é o seguinte: eu reconheço que a autoridade apostólica não é reproduzida por nenhum líder de hoje em dia, evidentemente, mas nós temos na história da igreja outros pastores que não puderam, inclusive no comecinho da história, que não puderam estar presentes e que pastorearam as suas igrejas por meio de cartas, não é? Isso, a história da igreja apresenta exemplos a respeito disso. Por que a possibilidade, se a igreja toda está reunida, ainda que virtualmente, não é? Se todos estão cantando a mesma música, se todos estão participando da mesma oração, se todos estão ouvindo a mesma palavra, se é aquela comunidade que está acostumada a conviver e que agora, em tempos de pandemia, às vezes está convivendo até mais, não é? Por causa das redes sociais, no WhatsApp, todo mundo está mais ativo, não é? As pessoas estão mais próximas umas das outras. Então, por conta de tudo isso, e dos argumentos que eu falei há pouco, eu acho que sim, é possível que esse culto que foi transmitido, ele seja, assim, chamado de culto online. Agora, algo que todos concordam, pelo menos a maioria dos que eu li, ok? Eu li bastante coisa a respeito disso, em português e em inglês. Todos têm dito a mesma coisa. Nada substitui a presença física. Ninguém está advogando igrejas online, igrejas sem bem. Tem alguns pouquíssimos que estão fazendo isso, mas nesses debates todo mundo está falando a respeito de um regime de exceção. O culto online, entre aspas, eu também colocaria aspas nessa expressão, ele é um regime de exceção. A possibilidade dele ser feito é só porque nós estamos impossibilitados de nos reunirmos todos juntos. Mas uma vez que nós tenhamos novamente essa possibilidade, nós devemos correr para as reuniões comunitárias, devemos correr para os nossos lugares de adoração e devemos adorar o nosso Deus conjuntamente. A fisicalidade, no sentido da pessoa estar presente, ela é muito importante para a adoração. Então, culto online, entre aspas, como regime de exceção, sim, mas ainda assim que possível nós nos reunirmos, ninguém deve ficar em casa cultuando online, porque ele, de maneira alguma, é um substituto equivalente para o culto presencial comunitário. Agora estamos falando a mesma linguagem. A minha dificuldade com essa questão, né, é uma delas, né, é o fato de que nós, uma vez que abrimos a porta,
tão rapidamente numa situação de exceção, porque isso fazem poucas semanas, né? Eu me lembro das aulas de história da igreja e do relato de irmãos de igrejas que ficavam um ano sem a ceia, porque só o pastor, na nossa Constituição, né, da IPB, pode dar a ceia, e a igreja não tinha um pastor para ir lá todos os meses, e assim isso só acontecia a cada ano, né? Então, assim, é um regime de exceção, mas eu acho que por causa até das tecnologias, nós estamos apressados demais em colocar a exceção num nível que ela talvez ainda não tenha chegado. E daqui a pouco vai vir a pergunta, né? Nós vamos ter consequências disso quando as coisas supostamente voltarem ao normal. Várias pessoas aqui nos comentários perguntaram perguntaram aqui se que a pergunta fala sobre a ceia em casa, alguém realizar a ceia em casa, não online, ok? Quem gostaria de falar sobre isso? É possível um pai de família realizar a ceia em casa? Mauro, só antes de tentar dar uma resposta a isso aqui, só corroborar aqui com a palavra, concordando com o João Paulo no que ele falou, né, que nada substitui. Lembrei aqui do final da segunda carta de João, capítulo 12. Ainda tenho muita coisa a dizer a vocês, mas não quis fazer isso por carta, pois espero visitá-los e falar com vocês pessoalmente, para que assim a nossa alegria seja completa. Havia a possibilidade de João se comunicar de carta, mas ele preferia fazer isso, ele fez, não é? Mas ele diz, mas eu estou esperando o momento em que eu vou me reunir com você, porque isso vai completar a nossa alegria, corroborando o que o João Paulo falou ali. Mauro, mais uma vez, para a gente responder essa pergunta aí, a gente primeiro precisa definir o que constitui a ceia, ou quais são os elementos essenciais de uma ceia, para que então a gente possa responder isso aqui. No meu ver, a ceia ela é simbólica, naturalmente, nós somos reformados nesse ponto aqui, né? Nós não cremos nem consubstanciação, nem transubstanciação, cremos na presença espiritual de Cristo ali nos elementos, e nós cremos que a ceia tem como objetivo nos lembrar da morte e da ressurreição do nosso Salvador e expressar a nossa comunhão. Por isso que nós comemos do mesmo pão e bebemos do mesmo vinho. Nós somos parte de uma mesma comunidade. A ceia, ela expressa isso, a nossa unidade em Cristo Jesus pela participação no mesmo pão que é partido, no mesmo vinho que é distribuído. Você até falou, Mauro, que a gente sente o cheiro, não é? A gente sente o cheiro ali. Então, na hora que um pai de família resolve celebrar a ceia sozinho, não é a igreja que está fazendo isso. Não é a ceia do Senhor no sentido próprio da palavra, uma vez que eles fazem parte de uma comunidade maior e estão privados ou estão fora dessa comunidade quando fazem aquilo ali. Então, para mim, ceia tem a ver com presença da comunidade, daquela igreja ali junta no mesmo local, para juntos celebrar a ceia do Senhor. Portanto, eu não consigo ver a celebração a um pai de família fazer esse tipo de coisa e considerar que aquilo ali é, de fato, a ceia do Senhor Jesus. É minha opinião. Ok, muito bem. Mais uma opinião sobre esse tema específico de um pai de família, senão a gente vai para as próximas aqui, para a gente ir caminhando para o final. Acho que é bom. Concordo aí com o meu professor, doutor Augustus, nesse sentido. Não existe nenhuma evidência bíblica neotestamentária de uma ceia sendo realizada por uma família. Então, se não tem evidência bíblica, não tem base bíblica, então não podemos fazer. Muito bem. Lembrando que, voltando a um tema inicial, mas que acho que amarra com o que o professor João Paulo acabou de falar, a dificuldade disso tudo é porque circunstâncias relacionadas ao culto, de acordo com a nossa fé reformada e expressa pelos símbolos de fé de Westminster, elas são coisas que a gente resolve à luz da prudência cristã, não é? À luz da natureza, isso que diz a Confissão de Fé de Westminster, porque tem certas coisas que a Escritura não delineia. Por exemplo, a gente está conversando sobre temas aqui que não são exatamente colocados na Escritura.
né? Mas que a gente tem que pensar a partir da Escritura. Então, o argumento que o reverendo João Paulo já colocou, que o reverendo Augusto já colocou, o reverendo Felipe, o senhor, o reverendo Mauro, todos nós estamos tentando fazer argumentos a partir de elementos bíblicos. Mas tem várias coisas em que a Escritura não é explícita. A gente pega princípios gerais e os coloca. Então, por exemplo, o fato de nós termos né, famílias fazendo em casa, como já foi explicado, quebra esse elemento de unidade. Outra coisa, por que nós, a fé cristã costuma reservar isso a um líder que é treinado nas Escrituras? É porque sacramento já foi alvo de muitos desvios no passado, de grandes problemas na história da igreja. Essa é uma razão pela qual ela sempre esteve ligada a um ministro administrá-lo. Então, assim, não significa que uma igreja reunida numa casa não possa fazê-lo. Claro que pode. A questão não é fazer em casa. A questão é quem é que está administrando e com que propriedade está fazendo. Isso é importante a gente definir. E também, ceia não é uma coisa que a gente administra sem estar conectado com a pregação da palavra. A pregação da palavra é o principal meio de graça, diz a nossa teologia. Ela que nos ensina e nos canaliza a graça do Senhor Deus para nós. E o sacramento vem subordinado a essa pregação. É por isso que essas coisas sempre estiveram juntas, sendo ministradas por alguém que tem treinamento na palavra de Deus e que pode, então, fazer isso com mais propriedade, com chances menores de errar. Não é? Eu creio que é um argumento de prudência cristã que foi usado na história da igreja no passado, embora a Escritura não seja específica sobre quem é que administra. Ok. Muito bem, gente. Vamos lá. Lembrando nossas próximas lives, nas próximas semanas aí, depois deem uma olhada. Então, afinal de contas, pode ou não pode celebrar a ceia online e o batismo? Alguém ainda acrescentou aí a questão da bênção apostólica, né? Não seria bênção sacerdotal, que normalmente os pastores dão ao final do culto. Podemos ou não celebrar a ceia online? Eu vou, então, pedir que cada um fale o seu sim ou não e um comentário rapidinho sobre esse tema. Eu creio que não. Eu creio que um elemento constitutivo da ceia é exatamente a expressão da nossa unidade. Como nós não somos gnósticos, os gnósticos foi que insistiram em que Cristo não tinha um corpo real e que o importante era o espírito e não a matéria. E toda a cristandade primitiva era contra o gnosticismo, não é? Pelo menos a cristandade apostólica. Nós não somos gnósticos, Deus nos fez corpo e alma, e, portanto, o nosso culto tem que envolver todas essas dimensões, particularmente a ceia. Então, eu sou contra a celebração da ceia online. Reverendo, Dr. Mauro, minha resposta também é não, e a razão disso é porque eu vejo um princípio bíblico. O Salvador Jesus Cristo disse que não participaria daquele pão, daquele vinho, até que entrasse no reino. Existe um elemento da humanidade de Jesus Cristo que não pode ser reproduzida nos momentos em que nós administramos a ceia. Inclusive, nós reformados não cremos que Cristo está presente corporalmente nos elementos. Não é? E uma razão disso é que a gente sabe que ele está em outro lugar que não na nossa igreja local ali, quando a ceia está sendo administrada. Então, esse é um princípio bíblico que reformados no passado já usaram para entender essa ideia da importância de presença física. Claro, nós não gostaríamos de ter Cristo Jesus presente na ceia, nós o temos. Na sua plenitude de expressões de presença física, não, ele mesmo disse isso. Que nós participaríamos com ele de uma maneira diferente quando estivéssemos reunidos fisicamente. Então ele está presente conosco, porque ele é onipresente. Né? Na sua divindade é onipresente, mas nós não dizemos que Cristo Jesus está presente ali da mesma forma física que outras pessoas estão na igreja. Mas é um argumento teológico e bíblico que eu usaria para dizer existe uma diferença entre estarmos juntos e estarmos separados. Ok. Com o doutor Augusto, o doutor Eber, e lembro que, como já foi dito aqui, os sacramentos, eles são dramas, não é? Eles são encenações de verdades espirituais, e enquanto encenações dramáticas, os sacramentos são absolutamente dependentes do seu contexto, de modo que
separar os sacramentos do culto presencial significa ministrá-los de uma forma que não corresponde às verdades às quais eles apontam. Então, eu vi recentemente alguém mencionando a possibilidade de um batismo virtual, onde o pastor jogaria água de um lado e o outro, o batizado na sua casa, jogaria água sobre si mesmo. Veja como esse ato de jogar a água sobre si mesmo está na contramão daquilo que é simbolizado pelo batismo, porque espiritualmente ninguém se lava, nós somos lavados, e isso acontece pela instrumentalidade da palavra que nos é anunciada pela igreja. Então, eu creio que é impossível celebrar um batismo online sem, de alguma forma, ferir a questão significada pelo próprio ato. A ceia é a mesma coisa, todo o contexto da ceia, a mesa posta, preparada por outras pessoas, através de quem você é servido. Então, eu não creio que preparar o seu próprio pão, o seu próprio cálice, seja adequado à luz do contexto que envolve a administração dos sacramentos. A minha sensação é de que a melhor coisa a fazer nesses dias de pandemia é sentir saudade e interceder para que Deus nos dê rapidamente a oportunidade de voltar para a comunhão dos santos a fim de ministrar os sacramentos mais uma vez. Ok, acredito então que nessa questão a gente caminhou junto, né? Isso, eu concordo com todos os meus irmãos aí anteriores, neste caso da Santa Ceia. O texto bíblico é muito claro, enfatizando a importância da reunião, tem uma palavra grega repetida várias vezes ali em 1 Coríntios 10 e 11, a reunião no mesmo lugar, é uma expressão grega diferente, né? Repito o autor, todos no mesmo lugar ali, precisam estar reunidos. 1 Coríntios também enfatiza a questão do único pão, o único vinho, e o único pão é muito importante ali. Paulo está quase que dizendo, olha, tem que ser um pãozão que a gente reparte entre nós mesmos. Isso é importante na hora da ceia, que até que tem que fazer a gente pensar a respeito da nossa celebração comum da ceia, né? No dia a dia, se nós estamos celebrando a ceia com justiça. E uma última coisa é que o texto foi escrito porque os coríntios estavam, apesar de estarem no mesmo lugar, eles estavam desprezando a unidade, não é? Os ricos enchiam a barriga e às vezes ficavam bêbados, e aqueles que não tinham muitas condições financeiras passavam fome na ceia, ceia que era um tanto diferente da maneira que nós celebramos hoje nos nossos cultos, né? Então, quer dizer, tudo ali em 1 Coríntios 10 e 11 diz respeito exatamente a essa questão da unidade, da importância da unidade, e Paulo coloca a coisa física, o mesmo lugar e a presença física como sendo fundamentais na Santa Ceia. Então, eu concordo com os meus colegas nisso completamente. Não dá para nós termos ceia online. Ok, gente, vamos lá caminhando para o final aqui. Essa aqui nós vamos pular. Existem situações nas quais podemos celebrar esses sacramentos durante a pandemia. Vamos aguardar mais tempo, quem sabe a gente chegue nesse ponto, né? A gente pode pensar mais adiante nas consequências temporais aí desse processo. Olha só, alguém achou uma solução aqui. Ontem, meu pastor ficou das 8 às 17 horas celebrando a ceia na igreja. Os irmãos deveriam ir individualmente e tomar a ceia. Isso é correto? Rapidinho, sim ou não? A gente não pode deixar de ver a criatividade, né? Por isso que eu tenho certeza que se a coisa ficar pesada mesmo e, enfim, né, se tornar grave, Deus vai nos dar criatividade, porque criatividade é que não falta. Minha dificuldade com isso aí é aquilo que todos nós dissemos aqui. Onde está o elemento da comunhão da igreja, da unidade da presença da igreja? O sujeito vai lá tomar ceia individualmente? Creio que não substitui, não é uma maneira, com todo respeito, não sei nem quem é o pastor, de repente pode ser até um amigo meu, né?
mas, com todo respeito, não creio que substitua a celebração da ceia do Senhor com toda a igreja. Também tenho dificuldade porque a ceia é um elemento do culto público, ela deve ser ministrada dentro do culto. Mais alguma palavra, queridos? Se não, vamos adiante. Quais as implicações eclesiásticas de nossas posições nesse tema? Favor ou contra? O que isso pode finalmente gerar? Eu vou dar uma palavra rápida sobre isso. Posso, Dr. Mauro, uma palavrinha rápida sobre isso? A minha preocupação, e eu acho que a importância não só dessa live aqui, mas da gente conversar sobre esse assunto de uma maneira acordada, como o professor João Paulo já colocou antes, né? Já discutimos isso antes, é porque há tempos de controvérsia na história da igreja sempre corroboraram para formulações teológico-doutrinárias. Então, não é assim, a gente não pode tratar isso de uma maneira leve. Eu acho que há um aspecto em que nós estamos sempre, à medida que a gente está pensando em novas situações, a gente está refinando nossa conceituação teológica, né? Nosso entendimento doutrinário. E a igreja já fez isso no passado. Quando ela foi desafiada com alguma coisa nova, ela pensou melhor sobre essas questões de como elaborar a sua fé de uma maneira proposicional. Então, eu só estou ressaltando e chamando a atenção dos nossos ouvintes de que essa discussão não é fútil e a gente não considera exceção como a regra para fazer outro tipo de teologia. Ela chama a nossa atenção para outros aspectos para que a gente firme nosso entendimento teológico. Mas a gente está pensando nas implicações, que não queremos mudar a essência de culto, não queremos mudar a essência de ceia, mudar a essência de batismo e outras coisas mais que a gente discutiu aqui. Então existem implicações e é por isso que a gente está tratando, né? Nós estamos, de certa maneira, articulando teologia aqui e quando tudo isso acabar, pode ser que alguns tomem essas implicações e levem adiante. Próximo sobre isso, doutor Mauro, eu gostaria de dizer o seguinte: a nossa regra de fé e prática tem que ser a Escritura, né? E a Escritura bem interpretada. Então, eu não acho que a gente tenha que ter medo de o que nós fizermos agora pode gerar uma prática errada no futuro. Nós temos que interpretar bem a Escritura na medida das nossas possibilidades, lutar para fazermos isso, inclusive em comunidade, interpretar bem a Escritura para o momento atual. Se alguém vai usar a boa interpretação de agora para gerar um erro no futuro, a gente vai tentar lutar contra esse erro no momento e vamos agora tomar o maior cuidado possível. Mas não é porque algo certo pode ser abusado no futuro que a gente tem que deixar de fazer o certo agora. Concordo totalmente com o Dr. João Paulo. Eu acho que esse é um momento para nós revermos, a partir da Escritura, o nosso conceito de culto, conceito de ceia, conceito de batismo. Quando eu digo rever, não é assim, tipo, vamos começar do zero. Obviamente não. Mas o que essa pandemia nos ensinou a respeito do culto? O que é que ela nos ensinou a respeito da ceia? O que é que ela nos ensinou a respeito do batismo? O que é que ela nos ensinou a respeito do pastoreio, por exemplo, ou do exercício da disciplina? E outras implicações. Eu creio que nós devemos, sim, aproveitar as lições desse isolamento, dessa quarentena, dessa calamidade mundial e aperfeiçoar, eu sei que é pretensioso dizer isso, mas pelo menos lutar para melhorar dentro do âmbito das nossas denominações, igrejas, no âmbito que a gente pode, para que nós sejamos mais e mais de acordo com a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, como o Dr. João Paulo já disse aqui. Então, eu penso assim também, seguir firmes, seguindo a Escritura Sagrada e sempre reformar a igreja à luz da palavra de Deus. Me permita, doutor Mauro, só complementar à luz do que os meus dois colegas disseram, é que tempos de pandemia, eles despertam a gente para pensar com outros referenciais que talvez antes a gente não tinha pensado. Então, isso é ótimo quando o óculos agora mudou.
A ótica mudou. A nossa fé continua a mesma e nós vamos falar de aspectos essenciais. Então, por isso que a gente tem que levar a sério a teologia bíblica saudável que a gente está querendo desenvolver nesses dias. Mas a ótica com a qual a gente olha as escrituras é que mudou. E é por isso que a gente tem que fazer isso com cuidado. Então, reforçando a palavra dos meus colegas, nós estamos crescendo teologicamente. À medida que a gente volta para elementos da história, volta para o texto sagrado, com uma ótica nova de pandemia. Tá? Certeza. Reverendo Felipe. Dr. John Frame, que é um dos meus teólogos sistemáticos contemporâneos preferidos, costuma dizer que teologia é aplicação. E quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer é que a situação na qual nós vivemos gera oportunidades de refinamento, de aprofundamento da maneira como nós compreendemos as coisas da Escritura Sagrada. Então, o que eu acredito que pode acontecer conosco, e essa é a minha oração, é esse refinamento e esse aprofundamento. Há muita gente muito esperançosa na própria pandemia, né? Muita gente dizendo, olha, ninguém vai ser o mesmo, quase como se a pandemia fosse, de alguma forma, redentiva. Eu não creio que a pandemia seja redentiva, que essa situação tenha a capacidade de nos transformar por si mesma, mas eu creio que Deus pode, pela graça e misericórdia dele, utilizar essa circunstância toda para que nós tenhamos uma visão não apenas mais clara de qual é a vontade de Deus para nós, mas para que nós tenhamos também maior desejo de servir a Ele quando esse tempo passar. Então, essa é a minha oração, para que seja um tempo de refinamento e de maior apego à palavra de Deus e também à vontade revelada dele. Muito bem, gente. Eu tenho pastoreado o meu pequeno rebanho aqui em São Paulo e, nesse caso, tentado ensinar sobre essa saudade do culto. Acho que esse é um ensinamento que nós precisamos entender nessa hora, não é? Acredito que muitas vezes nós estamos bem apressados e esse imediatismo que nós temos no nosso século nos faz resolver as coisas durante a semana e aplicar toda a base de uma teologia de vários séculos, né, de uma maneira muito rápida, muito ligeira, debatendo sem muita reflexão. Eu agradeço a todos vocês por essa hora de reflexão aqui. Muita gente sendo até irônica, eu diria, aqui nos comentários, né, da reflexão, X é Y, gosto, não gosto, quero, não quero. Alguns já têm a solução pronta, não sei por que ouvem alguma conversa, porque já está tudo pronto. Mas o fato é que a igreja está sofrendo as consequências e ela vai ser testada, ela vai ser filtrada. Uma das coisas que fica muito claras é que as igrejas discipuladoras, elas vão sobreviver muito melhor do que as igrejas programáticas, aquelas que oferecem um produto para um consumidor, elas não estão oferecendo o produto, esse consumidor vai embora, né? E nós vamos ver, sim, mudanças na igreja daqui para frente. Não há como essa pandemia certamente deixar de ter os seus reflexos naquilo que veremos mais adiante. Então, agradeço a todos, obrigado pelo tempo, agradeço a vocês todos que assistiram. Quero recomendar aí na descrição do vídeo, tem um lugarzinho, um link para você clicar e se inscrever no canal do YouTube do Andrew Jumper. A partir da próxima segunda-feira, as lives serão feitas lá, e aí você clica lá, clica no sininho e você vai ser avisado quando a live entrar no ar, tá bom? Doutor Augustus, professor Felipe, professor João Paulo, professor Eber, muito obrigado a cada um de vocês. Eu espero que todos aí que nos acompanharam tenham aproveitado desse momento que passamos juntos aqui e espero de coração que
a gente tenha a oportunidade de, em outras situações, debater um pouquinho de teologia para honrar o nosso Deus. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Interrompemos aqui a nossa transmissão ao vivo, tá bom? Um abração, gente. Até mais.